Tu falaste que dependendo da nova lei, o dono do restaurante pode convidar a pessoa a se retirar. Exato. Dentro da lei, onde é que entra esse conceito? Me senti ofendido, eu cheguei lá para jantar, para almoçar, e o cara me tirou de lá, mas eu quero entrar lá igual e quero fumar. Como é que fica isso? O que vale, o que predomina é a lei. E aí nem se questiona o direito de ir e vir. Mas eu preciso colocar uns pontos de vista, assim, que acho que vale a pena para a gente debater. É que o cigarro, quer queira, quer não, ele vicia, tanto que nos Estados Unidos a gente já vence há anos ações contra a indústria do tabaco e tal, e os seus derivados. Também tem a questão da produção do cigarro. As pessoas que produzem o fumo e que fazem toda aquela manipulação e a preparação, nós estamos ganhando contra as indústrias fumageiras ações porque elas pegam as terras em garantia, fornecem todos os insumos e esses agricultores ficam reféns dessas indústrias. Inclusive o Ministério Público Federal e juízes federais também têm sido favoráveis à nossa tese contra a indústria pela produção, em função do endividamento daquele agricultor. Então nós temos a ponderação do vício, nós temos a ponderação daquele produtor que vira um escravo, em tese, e foi ganho sob o argumento de trabalho escravo, porque foi embolando mês a mês, e quando viu ele perdeu a área de terras que levou anos para ganhar, comprar ou adquirir de herança. E também existe essa questão do direito de ir e vir e do respeitar ou não aquele que está ao seu lado, né? Na polêmica, a tendência, se tu me perguntares a nível mundial, é ser abolido totalmente o cigarro. Ele vai poder ser utilizado dentro da tua residência ou em local que seja teu, aonde tu pode beber, fazer coisas que lá dentro são permitidas. E, no meu ver, o fato de alguém ser retirado em função de estar fumando ou querer fumar dentro de um ambiente que não pode é perfeitamente lícito, porque se não for feito isso pelo dono do recinto, a autoridade vai multar o dono. E a multa é muito grande. Mas de que forma que o dono pode fazer isso que não seja de uma forma ofensiva? Ele vai ter que contratar um segurança para isso? Porque o dono não vai lá, por favor, tu se retire. E se a pessoa bater o pé, não sai, eu quero fumar. Aí entra essa questão até de neurociência da abordagem, é uma questão de treinamento, porque o dono, se de uma vez pede para alguém conversar com aquela pessoa, para que aquela pessoa saia, e essa pessoa pode estar meia alterada e tal, e discordar, ele tem o poder de chamar a autoridade policial, mas também não é bacana isso pelo convívio social. Sim. Então é uma questão muito cultural, de fazer um trabalho de cultura dos males que o cigarro faz à saúde, às pessoas, ao patrimônio das pessoas e ao patrimônio público. Então ele não fica só no contexto da saúde. A gente tem que avaliar a limpeza urbana, tem que avaliar uma série de coisas, os incêndios que ele causa, todos esses aspectos sociais e antissociais ligados a ele. Perfeito. Eu só queria complementar a respeito do que foi colocado. Nós já por praxe e por treinamento já passamos por essas situações diversas vezes, né? Inclusive tem empresários do nosso setor que tem mais de 20, 30, 50 operações, né? Então o que acontece? Essa orientação, primeiro, você tem que estar com o ambiente completamente sinalizado. Isso é pressuposto básico. Simples. Então tem o determinado cartaz com o número da lei, proibindo fumo específico. Então, só isso já é uma forma de informar as pessoas que naquele ambiente, naquele local, especificamente não se pode fumar. Então, é o que diz o PROCON, é o que diz, enfim, toda a legislação em relação a respeito das liberdades, né? Agora, acontecem situações, inclusive aconteceu uma situação muito particular conosco, inclusive a pessoa, ela quis se colocar de uma forma como não vou vir mais aqui, não posso vir, enfim, e é o que a gente coloca, é legislação, a gente está cumprindo uma legislação, então por que vocês não colocam um local específico para a pessoa fumar? Nós aqui não temos um local específico, então eu gosto muito da senhora, do senhor como cliente, gostaria que a senhora voltasse sempre, enfim, mas infelizmente vou ter que pedir que a senhora não fume mais. Então passou uma semana, 2 semanas, 3 semanas, aquela pessoa retornou e se adequou à legislação. Então essas questões elas são importantes. Ele falou sobre a questão do trabalho escravo. Isso não acontece só na indústria fumageira, isso acontece em todas as indústrias. Isso não é um problema especificamente lá da ponta
de quem vende ou de quem comercializa. Isso é um problema efetivamente de segurança pública e de executivo, porque algum órgão tem que fiscalizar, né? Seja o Ministério do Trabalho, né? Seja o Ministério Público. Se isso está acontecendo, trabalho escravo no Brasil não é possível e não pode acontecer. Então, o que acontece? A gente normalmente tem a tendência de buscar essas informações de toda a cadeia, né? Então, tem vários estabelecimentos que já não vendem mais, inclusive, o produto do cigarro, né? Só que a gente tem que lembrar uma outra questão que eu acho importante. Se fala muito e se fiscaliza muito essas questões lícitas, mas eu acho que precisava se trabalhar muito em fiscalização, em trabalho com as questões ilícitas, né? Principalmente a questão da droga e da drogadição. Quer dizer, hoje é uma realidade premente na nossa sociedade e que não existe o mesmo tipo de trabalho dessa forma como foi o cigarro, um trabalho que já começou há quase 20 anos, é algo que vem trabalhando uma cultura de uma geração, que é trabalhado nas escolas, que é trabalhado nas universidades, que é trabalhado nas famílias. Então, isso gera uma mudança nas questões. E eu vejo que muitas vezes, agora nós temos, no final de semana passado, uma ação muito forte em relação à drogadição, né, no Rio de Janeiro, mas essa não é uma realidade só do Rio de Janeiro, essa é uma realidade do país. Então, me preocupa também um pouco, eu sou a favor da saúde, sempre você, de todas as formas, me preocupa um pouco as questões quando se começa a cercear liberdades, né? Porque quando você entra, como o Jamil falou, quando você vai ter a liberdade de fumar só na sua casa, né, você também paga imposto igual a todo mundo, paga IPTU, paga ICMS, paga tudo para usar todos os ambientes. Você está pagando o imposto para usar a rua que está na sua frente. Então, desde que não prejudique, e aquela pessoa que vai lá e depreda o bem público, essa pessoa também está efetivamente causando um mal. Então, são questões controversas, né, que a gente que está acostumado e trabalha há mais de 20 anos no setor sabe que elas existem, mas eu digo, esse cerceamento de liberdade, e muitas vezes ele acontece de uma forma suprimida, a gente tem que cuidar muito, porque senão daqui a pouco vão querer cercear a imprensa, né? Então, do cerceamento menor, a gente acaba passando por um cerceamento maior, e eu vejo isso com muitos maus olhos. Sim. Tá? Mas eu acho que temos que cuidar das crianças, temos que cuidar da saúde, temos que ir contra o trabalho escravo, temos que dar emprego, eu concordo com tudo isso aí. Agora, a gente tem que sempre ver o ponto controverso, quando a gente também tem que trazer o mesmo enfoque que a legislação traz sobre um ou outro assunto, sobre todos os assuntos. Aí sim a gente segue a Constituição, sim, que dá direito igual a todos os cidadãos. Mas tem alternativas. Eu estava dias atrás em Nova York e houve um show dos Rolling Stones em um bar fechado. E lá a multa é pesadíssima. E o que fez o Keith Richards? Ele pagou a multa na prefeitura para fumantes. E quando iniciou o show, ele disse, olha aqui, ó, eu que adoro fumar e para os fumantes está liberado porque eu paguei a multa e está aqui, ele mostrou, paguei a multa, então nós temos até às 7 da manhã para fumar e vamos festejar. E aí começou o show. Então, quer dizer, existem alternativas para essa questão de poder fumar dentro ou não poder fumar dentro. Claro que pagando a multa, né? Mas foi uma opção dele, o grupo quis fazer isso. O que se põe muito em debate e vale a pena para a gente avaliar mundialmente é a questão desse contágio, dessa questão do aroma, do odor, essa questão de queimar o solo ou não queimar, o fogo nas matas, que acontece quando está dirigindo um automóvel e joga para fora e não poderia, mas jogam. Então tem uma série de fatores, mas o bar, o restaurante, o recinto fechado de alimentação, ele é, digamos, não é que é a bola da vez, mas ele é o local que a pessoa senta para relaxar, curtir em família, jantar, almoçar, dançar e tal. E amigos também. Amigos, e muitos que não fumam, ali resolvem fumar. E eu sou um deles que sou um fumante esporádico, eu fumo uma vez por mês, ou coisa assim, quando dou uma saída e tal. Mas a adequação social, ela é muito superior a essa que a gente tem hoje de ter essa liberdade de fumar. Tanto que nós podemos pegar exemplos como países como a China, onde as pessoas têm um problema com os seus dentes, que é gravíssimo, porque eles têm determinados hábitos que são diferentes dos nossos.
e fumam muito, e tem chineses, na sua maioria, vocês podem olhar, que tem uma aparência na sua feição não muito agradável em